Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje ele é um relato pessoal e também quero ler uma matéria por alto só para complementar a história, mas eu preciso pedir uma coisa já no começo desse vídeo. Mãe e pai, se vocês estiverem assistindo esse vídeo, para aqui e não assista. É um vídeo onde eu vou falar sobre violência sexual e abuso infantil, então é um tema muito pesado que eu não quero que vocês assistam. E se tiver algum familiar assistindo, eu peço que tenha um pouquinho de noção. Isso porque uma vez eu postei um vídeo pedindo para os meus pais não assistirem, e aí a Andrea, uma familiar, né, casada com meu tio, ela assistiu o vídeo e achou de bom tom contar para minha mãe. Então, eu tô pedindo no vídeo, não assistam. Então, por favor, Andrea, se você estiver assistindo esse vídeo, Andrea não é codinome, é nome dela mesma. Então, caso Andrea, você esteja assistindo esse vídeo, eu já tô desde o começo pedindo, não quero que mande pros meus pais, porque eu tô pedindo aqui no vídeo para que eles não assistem. É uma questão de noção, né? Infelizmente, tem gente que nasce sem noção, mas é preciso pedir. Gente, o vídeo de hoje ele contém gatilhos para violência sexual, abuso infantil. Então, se essa for uma temática muito pesada para você, pelo menos me deixe seu like, isso é importante para mim. O YouTube vê a interação de vocês aqui comigo, me ajuda na plataforma. Vão ser abordados assuntos que o YouTube não gosta, então esse vídeo não será monetizado. Então, por isso que eu conto com o like de vocês, comentário de engajamento. Se você não for assistir esse vídeo, comenta um coraçãozinho, um emoji que seja, só para estar me ajudando. Wesley, por que que você traz à tona esses vídeos? Para ajudar outras pessoas. E quando eu gravo esse tipo de conteúdo, é para tentar dar um norte para pessoas que, assim como eu no passado, precisava de uma luz, precisava de uma mensagem. Então esse vídeo é basicamente para tentar dar um norte para as pessoas e também para alertar pais e mães sobre como as coisas funcionam. Mas antes, eu quero ler uma matéria. Eu vou deixar esse artigo na descrição desse vídeo. Eu vou lendo e fazendo os meus comentários. Eu não vou ler o artigo completo, porque ele é muito grande. Olha, é um artigo enorme, então eu vou ler só as primeiras partes aqui. Então, se for do seu interesse ler essa matéria completa, na descrição desse vídeo vai ter esse artigo. O artigo diz o seguinte: abuso sexual infantil. Praticado na maioria das vezes por familiares ou pessoas do círculo de convivência da criança ou do adolescente, o abuso sexual infantil compreende uma série de práticas sexuais que podem ou não envolver contato físico. Sentimentos de medo, vergonha e até mesmo a culpa pela ocorrência do ato, além de fatores como vulnerabilidade social e econômica, faz com que muitas situações de abuso sequer sejam reveladas. E aí eu venho aqui acrescentar que sim, eu nunca contei para os meus pais os abusos que eu vivi quando eu era criança, quando eu era pré-adolescente, adolescente. Então, assim como eu, acredito que tem outras pessoas que guardem esse segredo para si, né? Os meus pais ficaram sabendo por alto depois que eu criei um canal no YouTube e comecei a falar da minha vida. E justamente porque uma pessoa foi lá e contou algo que eu não queria. Então, é comum as vítimas não contarem para os pais quando elas são vítimas de abuso sexual. Essa matéria continua. O que é um abuso sexual infantil? O abuso sexual infantil é o termo utilizado para nomear qualquer ato sexual que envolva crianças ou adolescentes, incluindo desde carícias e toques íntimos, masturbação, exibicionismo, voyeurismo, penetração vaginal, penetração anal ou oral, entre outras práticas que podem ou não envolver o contato físico. Na maioria das vezes, o abuso é cometido por familiares ou por pessoas de círculo de confiança da criança ou do adolescente, em ambiente doméstico, de forma contínua e reiterada. Trata-se de uma grave violação dos direitos humanos, um problema social e de saúde pública que traz danos físicos, psicológicos e sociais às vítimas e às suas famílias. Abre aspas. Considera-se abuso sexual infantil todo ato invasivo praticado contra criança e adolescentes, e é importante destacar que não precisa necessariamente haver uma penetração ou qualquer outra agressão física para que o ato seja considerado uma violência sexual. O abuso pode acontecer de várias formas e níveis de gravidade, e isso tem que ser levado em consideração, inclusive porque a legislação entende dessa maneira. Esse comentário foi feito pela Daniela Pedroso, ela é psicóloga do Núcleo de Violência Sexual e Abortamento previsto em lei do Hospital Pérola Birgstone, em São Paulo. Então, na descrição desse vídeo vai ter toda essa matéria aqui que eu só li, né, por alto, mas é uma matéria bem completa. Então, se for do seu interesse ver depois, por favor, dá uma olhadinha lá. Mas agora, depois que eu li aqui por alto, eu quero falar para vocês
a minha experiência sexual. Tem um outro vídeo aqui no YouTube que eu falo um pouco da minha vida, de quando eu era criança até a fase adulta, mas esse eu vou focar mesmo na parte do abuso sexual que aconteceu dentro de uma igreja. Minha família frequentava uma igreja evangélica, então eu, desde criança, se eu não me engano, desde os meus 4 anos, eu já fui introduzido nessa igreja, nessa religião, nesse meio, né, evangélico cristão. E tinha uma salinha chamada Céu, que era onde era a salinha que as crianças podiam deitar e dormir. Então, as crianças que não aguentavam assistir o culto ou participar do culto infantil, elas dormiam no quartinho Céu. E eu nunca gostei de assistir culto. Eu sempre fui muito obrigado a ir para a igreja. Eu era uma criança que, se desse a opção para mim de ficar em casa, por exemplo, no sábado, vendo um Zorra Total ou vendo alguma coisa na televisão, eu optava por ficar sozinho e não ir pra igreja. Mas quando eu era criança, eu era obrigado a frequentar os lugares que os meus pais queriam. Então, eu era obrigado a usar as roupas que eles queriam que eu usasse, eu era obrigado a frequentar os lugares que eles queriam que eu frequentasse, e eu era obrigado a ir pra igreja todas as vezes que eles iam pra igreja. Quarta, sábado e domingo eram os dias que eles iam pra igreja. Pra mim era um tédio, porque eu nunca gostei. Tinha que orar, eu não fechava o olho. Eu ficava com o olho aberto e às vezes brigavam comigo porque eu não orava. Culto, eu achava um tédio, me dava sono e eu dormia. Então, quando eu descobri o quarto céu, eu tinha 6 anos de idade, mas quando essa história aconteceu, eu tinha 8. Então, assim, eu descobri que todas as vezes que você sentia vontade de dormir, eles, os adultos, te colocavam no quartinho céu. E pra mim era bom, porque eu ficava lá acordado, mas não ficava tão entediado quanto dentro da igreja. Então eu ficava jogando o joguinho da cobrinha, então eu ficava desenhando, ou ficava à toa, ou sei lá, qualquer coisa menos dentro do culto. E nesse quarto céu tinha uma pessoa que ficava responsável, ficava na porta do quartinho, cuidando das crianças. E aí entra uma parte que eu não vou lembrar o nome exato da pessoa que ficava lá fora. Eu não lembro se o nome é presbítero ou se o nome é, não é segurança, mas era. Eles tinham um grupo, mas eu acho que se eu falar o nome do grupo, vai ficar muito óbvio quem que eram as pessoas. Mas é como se fossem os seguranças da igreja. Ficavam um em cada porta da igreja, ficava um grupo cuidando dos carros lá fora e ficava um cuidando das crianças. Eu só não posso falar o nome do grupo, porque senão, para quem conhece, fica muito óbvio chegar, né, no dito cujo. Então tinha lá essa pessoa que cuidava das crianças e quando eu tinha 8 anos de idade, uma vez estava tendo culto e, enfim, essa pessoa foi muito rápido isso, tá? Isso aconteceu muito rápido. Essa pessoa abriu a porta, viu que eu tava acordada e essa pessoa falou: "Olha, eu vou entrar e vou contar pros seus pais que você tá mentindo, que você tá com sono e você tá aí bagunçando". E eu não tava bagunçando, eu só estava sentado no colchão no chão. E eu pedi pra pessoa não contar e ela falou: "Então, eu vou te dar um beijinho e se você não me beijar, eu vou lá e vou contar e você nunca mais vai ficar aqui". Foi basicamente isso. Provavelmente essa pessoa viu que eu era gay, porque eu sempre fui gay, eu nasci gay, eu era uma criança gay. Tem vídeos aqui no YouTube que eu falo, por exemplo, que quando eu comecei a falar e eu orava, minha família entrou na igreja quando eu tinha 4 anos de idade. Então eu lembro de orar com 4 anos de idade, pedindo: Senhor Deus, por favor, me faça acordar mulher. Amém. E eu lembro de fazer essa oração, eu lembro da minha mãe escutando essa oração e repreendendo essa oração, porque isso não é uma coisa que você ora pra Deus, pra você acordar a mulher. Isso eu com 4 anos. Então, essa pessoa em específica foi lá, me deu um beijo e foi assim, eu não, foi um beijo, beijo. Ele pôs a língua na minha boca, eu não sabia o que fazer, eu tinha 8 anos e depois disso ele começou a ser muito simpático comigo. Enfim, ele era casado, ele tinha a família dele, só que ele sabia onde eu estudava. O meu ensino fundamental, eu passei em escola particular. Só no ensino médio é que eu fui para escola pública. Então essa pessoa, ela era muito próxima de todo mundo da minha família. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, porque a minha família materna era todo mundo da mesma igreja, e minha família é muito grande, cheio de tios, cheio de primas. Então a minha família é gigantesca, é uma família enorme. E essa pessoa, ela transitava entre a minha família, era uma pessoa com um bom nome ali no meio da igreja. Então essa pessoa sabia onde eu estudava, sabia onde eu morava,
essa pessoa era muito próxima dos meus pais, e muito próxima dos meus tios, e muito próxima de todo mundo que era próximo de mim. O que começou com um beijo passou a evoluir, né? Então, conforme os cultos passavam, essa pessoa um dia mostrou o órgão genital pra mim, ali no quarto céu, e foi tudo muito rápido, né? Tudo foi muito rápido. Tudo que aconteceu no quarto céu foi muito rápido, e, né? O beijo, as carícias, tudo foi muito rápido. E uma vez essa pessoa mostrou o órgão genital pra mim, ele estava excitado, e eu não sabia como reagir. Mas eu sempre guardei isso em segredo pra mim. Eu sabia que era errado, mas eu não sei explicar. Eu sabia que era errado. Eu acho que eu sabia que aquilo não era uma coisa normal e saudável. Eu não sei. Eu só sabia que aquilo era algo que eu deveria manter em segredo, porque não era algo pra sair contando, sabe? Eu não sei explicar isso, mas na época eu sabia que aquilo não era certo e mantive em segredo. Ia a pé pra escola, às vezes eu ia de bicicleta e, enfim, quando eu não ia de bicicleta eu ia a pé. Eu não morava muito longe da escola. E aí uma vez eu fui a pé e essa pessoa passou e eu tava andando e ela falou: "Ah, entra aqui que eu te levo". E eu entrei e essa pessoa começou a pôr a minha mão no pênis dela e me induzindo a masturbar ele. E as coisas começaram a aumentar daí em diante. Até que houve uma vez, né, à tarde, os meus pais eles sempre trabalharam e eu sempre fiquei em casa, enfim. Mas houve uma tarde que essa pessoa apareceu, eu tava na rua e eu era uma criança que eu andava bastante, gente. A minha avó falava que eu andava mais que notícia ruim. Então, uma tarde eu tava bem longe de casa, de bicicleta, essa pessoa parou de carro e falou: "Ah, eu te dou uma carona, entra aí". Pôs a minha bicicleta dentro do carro dela, eu entrei e ela me levou para um lugar bem afastado, próximo dali do aeroporto. Lembrando que a minha cidade, hoje em dia, a minha cidade, ela tem 108.000 habitantes, 108.528 habitantes. Mas na época, a cidade não tinha tantos habitantes. Em 94, a minha cidade tinha apenas 41.452 habitantes. Então é uma cidade que agora está crescendo, mas era menor. Então, as coisas próximas do aeroporto antigamente eram afastadas de tudo. Então, essa pessoa me levou pra um lugar de mato fechado e consumou pela primeira vez o ato. Eu lembro que eu senti muita dor, mas eu não chorei, eu não pedi pra parar, eu fiquei e aguentei. Essa pessoa depois me levou pra casa e a gente foi conversando normal. Eu não fiquei, não chorei, eu não fiquei, aconteceu, foi normal pra mim. Eu cheguei em casa, essa pessoa ela nunca falou pra mim não contar pra ninguém, sabe? Nunca teve aquela conversa, ai, não conta pra ninguém, pelo amor de Deus. Não, eu sempre soube que aquilo era um assunto que deveria ser mantido em segredo. Então eu cheguei em casa, tomei meu banho e vida que segue pra mim, sabe? Eu, criança com 8 anos de idade. Só que isso começou a ser recorrente. Não era com muita frequência, mas eu lembro que foram algumas vezes. Eu lembro que quando eu comecei a ter pelos pubianos, essa pessoa até fez comentários: olha, tá nascendo pelo no seu saco. Houve um momento que eu fiquei tão confuso que eu achava que eu estava namorando ele. E que ele ia me esperar completar a maioridade para pedir o divórcio e pra gente juntos formar uma família. Eu era tão inocente nesse aspecto que gente, uma coisa boba que você aprende na escola, mas é que eu ainda não estava na fase de estudar isso. Mas uma vez eu perguntei para um professor uma coisa e o professor riu da minha cara e, obviamente, eu não expliquei para o professor o contexto, mas eu perguntei para o professor se eu poderia engravidar, porque todas as vezes que eu ficava com essa pessoa, eu nunca vi um preservativo. Gente, eu fui conhecer preservativo na pré-adolescência. Esse cara nunca usou preservativo comigo. Então, pelo que eu escutava, você tinha que ter sexo pra engravidar. E eu não sabia a diferença do corpo masculino pro feminino. Tipo, eu sabia, mas eu não. Sabe? Eu perguntei pro professor se eu poderia engravidar, e o professor riu da minha cara e me fez passar uma situação de chacota na frente da turma toda. Pra vocês entenderem o nível que a coisa tava, no nível que a coisa, né? Então eu achava, né, que ele era meu namorado, eu fiquei apaixonado por essa pessoa. Eu fiquei tão apaixonado por ele que às vezes eu ia na igreja e via ele de mão dado com a mulher dele e eu ficava com raiva,
porque não era comigo. E às vezes eu ficava puto, tipo, como assim ele tá de mãos dadas com ela, sendo que é comigo que ele faz amor, entende? Então isso foi criando um Estocolmo tão louco na minha cabeça que quando eu fui migrando, isso depois de alguns anos, mas quando eu fui migrando para pré-adolescência, eu fui começando a entender o que estava acontecendo. Só que nisso é um ciclo, que eu sempre falo que é importante a gente cortar o ciclo, senão a gente vai entrando em situações. Eu fui conhecendo outros predadores. Eu cheguei a estudar numa escola, também particular, onde tinha um professor X nessa escola, gay, assumido, e ele dava aula de uma das matérias que eu mais tinha dificuldade, mas se eu desfilasse de cueca pra ele na sala, ou se eu fizesse alguma coisa, tipo desfilar ou dar selinho, ele me dava pontuação, não só pra mim, mas pra outros meninos. Então eu fui conhecendo homens que curtiam crianças. Começou com esse na igreja, depois foi o professor, depois eu comecei a conhecer amigos do professor. Então, vai virando uma bola de neve. E lembrando, eu nunca contei para os meus pais nada disso. Na minha pré-adolescência, eu sempre tive tudo que eu queria, porque os meus pais sempre me deram tudo. Eu tinha telemóvel, eu tinha internet, eu tinha computador. Então eu tive acesso a bate-papos. Lembro que eu tinha um amigo da escola que perguntou pra mim se eu usava bate-papo UOL. E eu, o que que é isso? Então ele foi na minha casa, digitou batepapool.com.br, selecionou minha cidade, Vilhena, e me apresentou o universo da internet, do bate-papo. Isso eu com 11 para 12 anos. E foi quando eu comecei a frequentar salas de bate-papo. E aí, se eu estou vivo hoje, se eu estou aqui hoje, é porque o universo, anjos da guarda, protetores, guardiões, ou seja lá o nome que vocês quiserem utilizar, me protegeram. Porque eu comecei a entrar em sala de bate-papo. Na época, você não ficava mandando fotos igual hoje, que a gente tira uma selfie e manda num Messenger ou num WhatsApp. Na época não era isso. Na época você tinha que fazer uma descrição. Eu estou com uma camiseta preta, eu estou com uma. Sabe, você fazia a sua descrição, marcava num ponto da sua cidade, e aí você encontrava as pessoas. E o que eu fazia? Eu tinha entre 11 e 12 anos. Eu falava que eu tinha 16 ou que eu tinha 15. Ah, eu tenho 15 anos. E aí os caras falavam, tudo bem. Marcávamos encontro aonde? Vamos marcar, sei lá, no posto X de gasolina. Eu ia de bicicleta até lá, encontrava as pessoas. Prefeitura. Teve uma época que eu me mudei, minha família se mudou pra casa que eu cresci, mas aí eu já tava 13 anos de idade, 13 para 14, que foi quando construiu a minha casa. E era perto da prefeitura. Então meu ponto de referência era a prefeitura. Entrava no bate-papo, estou vestido tal, estarei na prefeitura daqui 10 minutos. E aí o cara falava, eu vou estar num carro vermelho, num carro preto. Então eu chegava na prefeitura, via a pessoa, via o carro, a pessoa, né, acenava, brilhava a luzinha do carro, eu entrava e às vezes me levava para casa dela, onde tínhamos relações sexual e depois ela me devolvia na prefeitura e eu voltava para casa andando, ou às vezes a pessoa me levava para lugares assim de mata fechada e tinha relação sexual comigo. E isso foi minha pré-adolescência. Eu sempre fui e eu romantizava essa coisa da criança com um adulto, porque na minha cabeça isso era certo. Tanto que durante muitos anos uma pessoa que eu conheci na escola, né, que era um professor. Ele não dava aula para mim, mas ele dava aula na escola que eu estudava. E a gente se conheceu no bate-papo. E aí, aquela coisa, você não tinha foto. Então, marcamos o encontro, eu fui. Ele descobriu que era eu na hora, mas rolou. Tivemos relação sexual com camisinha, ele utilizou bonitinho. E depois disso ele me via na escola e tinha aquele flerte, mas era uma coisa meio perigosa. E aí ele me apresentou uma obra que durante muitos e muitos anos foi o meu livro de cabeceira. Quando eu me mudei para Portugal, eu comprei esse livro, porque eu sempre fui apaixonado pela história, é claro, de uma forma errônea, antes que alguém venha me tacar pedra. Mas durante muito tempo eu romantizei ao extremo a Lolita do Nabokov, a Lolita e o Humbert Humbert, né? O professor de meia idade e a menina ali de seus 12 anos de idade. Então, esse livro aqui, gente, nossa, eu peguei esse livro para gravar esse vídeo.
Ele foi meu livro de cabeceira. Ó, tem uma foto minha no meio do livro aqui. Olha, tem uma foto minha cantando, que tá na página 47. Então, durante muitos anos, eu fui apaixonado por esse livro. E essa frase inicial aqui do livro, eu lia isso aqui e me enchia de alegria, né? Lolita, brilho da minha vida, fogo dos meus flancos, minha alma, minha lama, Lolita. A ponta da língua enrola no palato e desliza 3 salcatos, até que destaca o terceiro nos dentes, Lolita. Eu era apaixonado, porque um professor, ele me apresentou esse livro, eu tava estudando à tarde, ele me apresentou esse livro, eu saí com um professor, ele me apresentou esse livro, eu fiquei apaixonado, e na época eu era encantado por livro, eu lia livro um atrás do outro. Eu adorava comprar livro, adorava ler livros. Então, durante muito tempo, a gente teve apelidos internos, né? Ele me chamava de Lô, eu chamava ele de Humbert. E hoje em dia, eu sei que tudo isso é errado. Hoje em dia, depois de terapia, depois de entender as coisas, eu sei que eu fui migrando de violência para violência e abuso para abuso. Mas na época, eu criava um Estocolmo muito grande que eu acabava me apaixonando pelos caras mais velhos que. Mas na época, como eu tava vulnerável, eu acabava. Eu não via o lado errado das histórias. Eu apenas me apaixonava pelos homens mais velhos e entrava nessas histórias. E eu realmente, hoje em dia, eu paro pra pensar e fico, cara, se eu tô vivo hoje é porque alguma entidade forte me protegeu. Porque eu me coloquei em várias situações de perigo, sabe? Eu me coloquei em muita situação de risco. Então, todos os homens que eu saí eram homens casados, maduros. Então, dos 8 anos de idade até por volta dos 16, era só homem casado e maduro que buscavam e vinham. E teve um padre também na minha cidade. Gente, olha, cada coisa, mas eu conheci um padre no Bate-Papo UOL também. A gente saiu por uns 3 meses e quando eu me mudei para Portugal, ele mandou mensagem para mim. Ah, eu vi que você se mudou para Lisboa e ele tava indo para Alemanha. Tô indo para Alemanha, mas qualquer coisa eu dou um pulo por aí. E isso eu tinha 19 anos de idade. E ele saía comigo quando eu tinha 16. O padre foi quando eu tinha 16 anos. Mas todos os homens que eu conheci na minha vida, eles nunca falavam, tipo, você não pode contar pra ninguém. Isso era uma coisa que eu sabia que não era certo, mas eu guardava pra mim. E é uma coisa que os meus pais nem imaginavam, nem desconfiavam. Tem um cara que me conheceu quando eu tinha 11 anos, também frequentador dessa da igreja cristã aí. E quando eu me mudei para Portugal, com 19 anos, eu lembro que foi no meu aniversário de 20 anos, ele mandou uma mensagem para mim, me desejando feliz aniversário. Ah, parabéns para você, feliz aniversário, sucesso nessa sua vida aí em Portugal. E aí eu agradeci e ele mandou: olha, você hoje está com 20 anos de idade. É que na época eu deixava a minha idade aparecendo no Facebook, hoje em dia já não aparece. Ele, ah, você está completando 20 anos de idade agora, né? Agora você já não é mais, né, uma ninfeta de antes, agora você já é um adulto. Mas você continua sexy e se algum dia você tiver filhos, seria uma honra conhecer os seus filhos. Isso me deu uma coisa tão ruim quando eu li esse comentário, essa mensagem privada, que eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma crise forte em Portugal, sabe? Uma crise pesada. Até hoje, quando eu me relaciono com alguém ou quando alguém me pergunta se eu não quero ser pai, eu tenho um medo tão grande de pôr uma criança no mundo e ela conhecer esses predadores que, das duas, uma. Ou eu vou ser um pai extremamente controlador, psicótico, assim, que não deixa o filho sair de casa e acompanha 100%. Ou eu não sei, eu acho que você é um pai. Se eu fosse pai, eu ia ser muito paranoico, psicótico, eu ia ter medo de tudo. Porque eu sei as coisas que eu ocultei dos meus pais e eu ia ter muito medo do meu filho, da minha filha, viver um terço do que eu vivi em segredo. Uma coisa que eu aprendi é que não adianta você mudar de cidade, estado, país e recomeçar do zero para tentar ignorar as coisas que aconteceram na sua vida.
vou fazer um corte aqui rápido, porque tudo se encaixa, né? E o porquê de eu estar contando essa história aqui pra vocês é porque eu li um comentário essa semana no YouTube que, quando eu li o comentário, veio tudo isso aqui. Falei, eu não contei isso no YouTube ainda, por isso que eu tô contando pra vocês. Mas essa semana, o arroba dela é arroba Ju, com 2 U's, XR. Aí ela escreveu naquele vídeo que eu fiz pro aniversário do meu pai. Wes, você acha que ter saído da onde você morava no Brasil te ajudou de alguma forma nas questões dos traumas de infância? Quando eu li esse comentário, eu falei, eu vou fazer esse vídeo. Eu sempre quis sair do Brasil. Quando eu tava na adolescência, eu tinha certeza que eu ia sair do Brasil. Porque eu passei por tanta coisa na minha infância, na minha pré-adolescência, que eu achava que se eu sair. Eu achava que eu ia morar nos Estados Unidos, né? Eu não sabia que eu ia vir pra Europa. Então, até os meus 17, eu tinha certeza que eu ia para os Estados Unidos. Então, eu pensava, quando eu entrar no avião, todos os problemas que eu passei de abuso, violência sexual a infância toda, vai ficar para trás. E quando eu chegar no meu destino, eu vou poder ser um novo Wesley, uma nova pessoa. Eu vou poder ser um novo ser. Eu já fui o Wesley noturno, eu já fui o Lelo, mas quando eu chegar num destino novo, eu vou poder escrever minha história do zero e nada que me abale, me afete aqui vai ir comigo. Hoje em dia eu faço terapia e eu sei que é impossível você recomeçar do zero sem levar com você a bagagem chamada experiências, memórias e sentimentos. Então, a minha vida deu um giro muito grande, acabei não indo morar nos Estados Unidos, Portugal apareceu na minha vida, e quando eu me mudei para Portugal com 19 anos, quando eu entrei em Portugal, eu entrei com meu coração assim aberto a todas as experiências, aberto a tudo, mas um dos maiores sentimentos que eu tinha é: eu vou começar a minha vida do zero aqui, eu vou poder escrever a minha história aqui, e tudo o que eu vivi de errado, todos esses abusos, violências, tudo isso vai ficar para trás. E eu me enganei. Essas coisas não ficaram para trás, elas vieram e vieram mais forte, porque eu estava num país novo, começando do zero. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Eu sempre tive ansiedade no Brasil, tem várias tentativas de suicídio no Brasil. Inclusive, a forma como minha família soube que eu era gay foi escapando de uma tentativa de suicídio. Um boy que eu saía na época se jogou na frente de um caminhão. Uma história pesada. Eu posso fazer um vídeo à parte só contando disso, mas é assim, tragédia atrás de tragédia e pulsos cortados, machucados, terapia e toda a minha família junto, sabendo ao mesmo tempo. Então é o seguinte, quando as coisas começaram a vir, quando eu me mudei para Portugal, tudo começou a vir na minha cabeça. Eu tinha crises, porque eu achava que eu ia conseguir viver do zero, né? Começar minha vida de novo. Mas não, eu levei comigo esses problemas, esses traumas, essas ansiedades do Brasil. E a mesma coisa aconteceu quando eu fui agredido em Portugal e me mudei para Dinamarca. Eu vim para cá inconscientemente, achando que eu ia poder começar do zero. E aí o que aconteceu? Eu trouxe comigo os meus problemas que eu criei em Portugal. Então, hoje, com a terapia, eu sei que não tem como você ignorar um problema e se mudar e achar que vai começar do zero. Pelo contrário, ou você trata aquela questão, ou você pode ficar mudando de cidade para cidade, que você só vai ficar levando, acumulando. É um problema nessa cidade aqui, um problema na cidade lá. Então, a terapia ela foi muito fundamental para mim entender que ou eu resolvo os meus problemas, as minhas dores, ou eu vou ficar mudando e vou levando elas comigo, né? Hoje em dia, para mim, é tranquilo sentar na frente de uma câmera ou conversar com uma pessoa e falar sobre as situações que eu passei no passado, mas antigamente não era. Antigamente me dava crises, eu chorava, eu tinha muitos pesadelos. Envelhecer foi um problema durante muito tempo para mim, porque eu cresci com homens falando pra mim que quando eu chegasse na adolescência eu ia perder minha essência de menino. Entrei aos 20 anos, ver mensagens do tipo: você continua bonito, mas antes, quando você não tinha pelo no rosto e você era mais novinho, nossa, dava de 10 a 0. Então, tudo isso acarretou em dramas, problemas, traumas. Então, eu quis fazer esse vídeo pra vocês porque
tudo encarreta, sabe? E você precisa saber cortar esse ciclo, senão você vai... É uma bola de neve. Aconteceu um negócio ali quando eu tinha 8 anos, eu levei pra minha vida. Depois, aos 11, eu me meti em umas situações que tinha abuso. Aos 12, 13, 14, 15, 16, eu também me envolvia com homens, né, que hoje em dia eu sei que eles são pedófilos, eram pelo menos, e praticavam isso. Então, assim, hoje eu sei que existe uma forma de você pedir ajuda, socorro, terapia, mas na época não tinha. E eu nunca contei isso pros meus pais, então a culpa não é dos meus pais. Eu odeio quando alguém culpa os meus pais. Ai, mas que pais irresponsáveis eram esses? Eles não sabem, eles nunca souberam disso. Eles não têm culpa de nada. Eu entrei nos carros porque eu quis, eu entrei na casa desses homens porque eu quis. E se tiver que culpar alguém, me culpe, culpe eles, mas não os meus pais, porque eles não têm culpa de nada. Na minha época, só tinha bate-papo UOL, as coisas elas eram mais restritas. Hoje em dia, há uma facilidade tão grande que hoje em dia você pode mandar uma selfie numa DM, num Messenger que seja. Há um ano atrás eu meio que... Eu não briguei, mas há um ano atrás eu chamei a atenção de uma tia minha, porque eu tenho um priminho de 2 anos ou 3 anos. Sou péssimo com idade, mas ele tá entre os 2 e 3 anos. E essa minha tia tinha um Instagram todo aberto, com um monte de foto do meu primo, sem camiseta, tomando banho, andando pelado. E eu chamei ela e contei toda a história. Falei, tudo que eu contei pra vocês aqui agora, eu contei pra minha tia. E eu falei, você tem que ter cuidado, porque na minha época não tinha essa abertura toda. Os homens não podiam ver fotos minhas sem roupa e não sei o que, mas agora as coisas tomam uma proporção tão grande que a pessoa sabe onde o seu filho estuda, qual é a creche, sabe como é que é seu filho pelado, porque vocês ficam postando tudo. E foi um papo muito bom que eu tive com essa tia minha, porque ela me respondeu de uma forma que eu senti o acolhimento dela e vi que ela mudou. Depois disso, ela passou a publicar menos fotos, e quando posta fotos, o meu priminho tá sempre com roupa. Então, falar disso na internet é alertar os pais. Olha, tenha cuidado com seus filhos, né? Eu entendo que a intenção dos meus pais era me dar a internet para me usar nos estudos, na época. Mas vigia os seus filhos, controlem quais são os aplicativos que eles utilizam, quem manda mensagem para eles. Na época eu odiava essa invasão de privacidade, porque eu sabia que eu estava com o rabo preso. Mas se eu posso falar com algum pai ou alguma mãe, esteja de olho nas redes sociais dos seus filhos, controle, esteja ali de olho em todo mundo. Não ache que o perigo está só fora de casa. Fora de casa que eu falo é com desconhecidos. Cuidado com os conhecidos, né? Principalmente com esses. O primeiro cara que me beijou e que eu tive relação sexual aos 8 anos. Hoje em dia, por exemplo, ele é missionário. Ele trabalha sendo missionário em um outro estado aí do Brasil, ele já não mora mais, né, na minha cidade. E é isso. Tem um missionário, tem um padre, tem vários empresários nessa história, várias pessoas casadas e com famílias firmes. E uma vez eu fui stalkear algumas pessoas e fiquei impressionado, né? Continuam casados e postando coisas assim, sabe? Família tradicional brasileira. E fico, cara, como assim? Como que esse cara tem a coragem de postar que ele quer uma coisa tradicional brasileira, sendo que ele saía comigo quando eu tinha 11, 12 anos. Eu acabei criando uma síndrome de Estocolmo com alguns caras, aonde eu inverteu alguma coisa aqui na minha cabeça e eu achava que era relacionamento amoroso, enquanto era abuso infantil. E esse relato aqui se houver alguém assistindo esse vídeo e que tá na mesma situação que eu estava quando a ficha ainda não tinha caído, olha, procura ajuda. Procura ajuda e não quero desencorajar você, mas mudar de país ou mudar de cidade para começar do zero não vai não vai aliviar os problemas do seu presente e do seu passado. É uma coisa que ou você trata isso agora em terapia, ou você vai só levar conteúdo de agora para uma outra cidade, uma outra fase, uma outra vida. Você tem que tratar, porque senão você pode mudar 1000 vezes e você vai sempre estar levando. E vai aumentando, né? Leva, eu trouxe aqui para Dinamarca,
situações que eu deixei pendente no Brasil, em Portugal. Então é uma coisa que ou você trata ou ela cresce, como uma bola de neve. E é isso. Acho que o meu desabafo de hoje tá feito. Desculpa se eu gravo vídeos rindo, mas é que quando eu fico nervoso, eu começo a rir. Então, eu tô falando uma coisa séria, mas talvez o meu rosto mostre uma outra coisa. Mas essa é a forma como eu naturalmente ajo e reajo às situações que me deixam nervoso e desconfortável. Vou estar aqui na aba dos comentários vendo o julgamento de vocês. E é isso. Vejo vocês em um próximo vídeo. Provavelmente em Wesley Responde. Pra já, é nessa que eu vou. Um abraço no coração de todos vocês. Fui.